Esse texto que está aí em Lucas, capítulo 9, a partir do 57. Jesus põe à prova os que queriam segui-lo. Alguns intitulam também, assim como eu gosto, o custo de seguir Jesus. Diz assim a palavra do nosso Deus: indo eles caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Senhor, nos ajude agora, que nós vamos pregar a Tua palavra, que nós vamos ouvir a Tua palavra. Prepare o instrumento, Senhor, que Tu separou para a transmissão da Tua palavra maravilhosa e prepara os nossos ouvidos. Nós queremos receber a Tua palavra, que Tu fale ao nosso coração, que esta mensagem, Senhor, nos transforme, nos edifique e glorifique o Teu nome. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Muitos que querem seguir Jesus, ou muitos até mesmo que já seguem ao Senhor Jesus Cristo, não têm consciência do custo, da urgência e da determinação que o seguir a Cristo exige. A gente tem visto assim quase que um modismo nos nossos dias de pessoas achando bonito ser cristão, ser evangélico, dizer que é cristão, mas não tem consciência dessas três coisas que eu acabei de falar: preço, urgência e necessidade de uma determinação. E esses temas aqui que eu citei é exatamente o que esta passagem ela nos mostra. E ela precisa ser estudada considerando o que diz o versículo 51 desse capítulo 9 aí de Lucas. O versículo 51, se a gente voltar um pouco, diz assim: e aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. E o texto fala de intrépida resolução. Tem um texto paralelo que diz que ele partiu resolutamente. Ele teve determinação, ele foi firme, ele teve uma firme determinação de ir para Jerusalém, onde ele iria morrer. Então, olha, Jesus Cristo sabia o que ia acontecer com ele. E mesmo sabendo que indo para Jerusalém ele iria morrer, ele teve esta firme determinação de ir para Jerusalém. Então, nós temos que estudar esse texto comparando essa firme determinação de Cristo para cumprir a sua missão com as intenções desses homens que nós acabamos de ler nesta passagem. Tudo indica que estes homens, esses discípulos, tiveram boa intenção. Eles falaram, quem sabe, acreditando que era isso mesmo que eles queriam, mas eles não enxergavam o que realmente significa ser cristão. Eles não enxergavam que tem um preço. E Jesus Cristo sabia muito bem o que estava passando ali no coração daqueles homens. E suas declarações para eles demonstram isso. E é interessante que cada declaração de Jesus foi proferida de acordo com o que estava no coração daqueles homens.
Jesus sabe o que nos impulsiona. Jesus sabe o que há no nosso coração e o que nos impulsiona para ir até Ele. Esse texto aqui, nós aprendemos que nós devemos examinar o nosso coração com relação ao seguir a Cristo. Esse texto nos ajuda a fazer essa reflexão sobre a nossa vida. Que tipo de cristão nós somos? O que há no nosso coração? Responda sinceramente, faça uma introspecção, analise o seu coração e tente fazer essa avaliação e chegar a uma conclusão. O que me impulsiona a servir a Cristo? Examine o coração. Mas vamos ver então o que o Senhor Jesus Cristo nos ensina com as palavras desses três homens e com a resposta que Ele dá para eles. Então, o primeiro aqui, nós aprendemos que este primeiro homem, ele era um homem totalmente decidido a seguir a Cristo, mas ele não calculou o preço disso. Está nos versículos 57 e 58. Primeiro versículo 57. Diz: indo eles caminho fora, alguém disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Esse homem faz uma belíssima declaração. Eu vou te seguir, Senhor, para onde tu for, eu vou te seguir. O texto paralelo de Mateus, que Mateus também fala desta passagem, dessa história, diz que quem faz essa declaração é um escriba, e isso torna a declaração muito mais surpreendente, porque o escriba era quem copiava e interpretava a lei. O dicionário Almeida diz que eles tiveram parte na morte de Cristo, eles perseguiram a igreja primitiva, eles eram homens chamados também de doutores da lei. Pois quem diz essa palavra, quem faz essa declaração, era um escriba. Seguiste-ei para onde quer que fores. E tem alguns autores que dizem que é inevitável a gente comparar com as palavras de Ruth para Noemi: aonde quer que fores, irei eu, onde quer que pousares, pousarei eu, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus, onde quer que morreres, morrerei eu. Esse homem diz palavras belíssimas, e é bem provável que ele tenha dito estas palavras com sinceridade no coração. Mas provavelmente, ou praticamente certeza, que este homem falou estas coisas sem pensar no custo que elas representam. E Jesus Cristo vai mostrar que esse homem não sabia de fato o que suas palavras significavam. Talvez ele tenha se empolgado porque ele viu o que Jesus Cristo fez, os milagres, a cura, a multiplicação dos pães. Ele queria ser discípulo de Cristo, seguir Jesus Cristo para onde quer que Jesus Cristo fosse. Mas ele não entendia que há implicações em servir a Cristo e seguir a Cristo. E muitas vezes hoje tem acontecido isso. As pessoas não entendem que seguir a Cristo muitas vezes necessita de nós negarmos os nossos próprios interesses. Seguir a Cristo muitas vezes tem sacrifícios, tem trabalho, tem sofrimento. Assim como este homem, várias pessoas nos nossos dias acham a vida cristã, quem sabe, atraente, querem seguir a Cristo, se sentem movidas no íntimo, mas não calculam o preço do discipulado. A gente tem visto aí pessoas se interessando pelo sobrenatural, como na época aqui dessas multidões que seguiam Jesus Cristo, atraídas pela possibilidade de ter, de possuir, muitas vezes arrastadas pela euforia da multidão, mas não entendem as implicações do seguir a Cristo. E é por isso que Jesus Cristo dá uma resposta para eles, que está no versículo 58. Olha o 58. Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis, e as aves do céu, ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus está dizendo que os animais têm suas habitações, saem para caçar, mas tem para onde voltar, tem um lar, tem uma casa. Mas o Filho do Homem
Com o Filho do Homem não é assim. Com Jesus Cristo não é assim. Eu acho interessante o jeito que o reverendo Hernando Dias Lopes fala quando ele trata do Natal. E aqui eu quero usar outras palavras, mas basicamente na linha do que ele fala. Jesus não teve vaga na hospedaria para nascer. Jesus Cristo não tinha onde reclinar a cabeça. Tiveram até mesmo que emprestar uma sepultura para ele. E William Hendricks diz que a Judéia rejeitou Jesus Cristo, a Galiléia expulsou Jesus Cristo, Gadara pediu para ele sair, mandou que ele saísse daquela cidade, Samaria nega hospedagem para Jesus Cristo, a terra não quer Jesus Cristo, e por último ele diz que até mesmo o céu abandona o Senhor, porque ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? Aquele homem tinha que entender que seguir a Cristo tinha um preço. Que nós possamos entender isso. Que a renúncia, que muitas vezes nós vamos ter que abrir mão do nosso descanso, de um interesse pessoal. Hoje parece que os cristãos pensam que ainda ser cristão é só um mar de rosas. Exige luta da nossa parte, dedicação na obra. É lógico que há recompensas sim, para aqueles que seguem fielmente a Cristo, há recompensas, é lógico que há recompensa. Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz, todos os que competem nos jogos se submetem a um treino rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. E eu lembro, lendo um dos livros aí, uns comentários, falando de 2 Timóteo, capítulo 4. Lembra que tem uma coroa para nós, mas que antes da coroa há uma cruz a ser carregada. O Senhor Jesus Cristo disse isso. Quem quer vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Antes da coroa tem uma cruz. O texto aqui ele não nos mostra qual foi a decisão desse homem, o que esse homem decidiu fazer da sua vida. E quantos ao longo dos anos não fazem o que nós vimos aqui? Querem seguir Jesus Cristo apenas por um impulso emocional. Quem sabe acha interessante a Bíblia, os ensinos da Bíblia. Querem ver poder. Tem interesses pessoais, muitas vezes interesses egoístas. Jesus Cristo está dizendo que se alguém quiser segui-lo com interesse egoísta, vai ficar desapontado. Será se nós temos consciência que há um preço, há um custo? A intenção de Jesus Cristo não era nos desanimar, mas Ele quer que nós entendamos a verdade. E hoje muitos entram na igreja com essas falsas expectativas. Começam a vida, quem sabe começam a vida espiritual até de uma forma dedicada. Se consagram. Mas parece que não meditaram que há problemas, obstáculos que nós vamos passar nesta vida, que vai nos desanimar, vai tentar nos tirar dos caminhos de Deus, dos caminhos do Senhor. Paulo escrevendo aos Filipenses, ele diz que para nós foi dado o privilégio de não só apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Olha que palavra, irmãos. Para nós foi dado o privilégio. Pedro diz, irmãos,
Não se admirem com o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar vocês. Pelo contrário, alegrem-se porque vocês são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Que alegria é para o cristão passar por dificuldade porque está sendo fiel a Cristo. Esse homem parece que estava convicto de seguir a Cristo, mas não sabia que havia um preço. O segundo homem, ele também está decidido a seguir a Jesus Cristo, mas ele não sabia que o seguir a Cristo exige urgência. Versículos 59 e 60, eu vou ler primeiro, só o 59. A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Aqui é Jesus Cristo que chama esse homem. Esse homem com certeza estava entre aqueles que já tinham ouvido Jesus Cristo pregando, ensinando, curando. Multidões se impressionavam com os ensinos e os feitos do Senhor Jesus Cristo, e com esse homem não foi diferente. Jesus Cristo diz: segue-me. Ele diz que quer seguir, mas ele não quer seguir imediatamente. Ele diz: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Há pelo menos duas interpretações, linha de interpretações, com relação a esta frase. Tem alguns autores que dizem que se o pai deste homem estivesse morto naquele exato momento, ele nem estaria ali onde Jesus Cristo. Ele estaria providenciando ali o que era necessário para o sepultamento de seu pai. Então ele estava, na verdade, aqui pedindo a Jesus Cristo que seguisse a ele, a Jesus, somente quando seu pai morresse. A segunda interpretação diz que seu pai estava de fato morto, mas ele queria primeiro sepultar seu pai e depois seguir a Jesus Cristo. Seu pedido é um pedido justo. Ele pediu um tempo para Jesus. Em Israel, exigia-se que os filhos dessem um enterro digno para os seus pais. E esse homem faz esse pedido. E a resposta de Jesus Cristo está no versículo 60. Deixa os mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. William Hendricks diz que é possível que surja aqui um questionamento. Por que Jesus Cristo não atendeu o pedido deste homem? Ele só queria enterrar seu pai. Depois que ele enterrasse seu pai, ele ia seguir a Jesus. E Hendricks diz que há três interpretações, pelo menos três interpretações. Se a gente for olhar a passagem lá paralela de Mateus, capítulo 8, versículo 18, Jesus Cristo já tinha dado a ordem para partir. Então, se aquele homem quisesse ir, seria naquele momento. A segunda interpretação diz que aquele homem devia ter plena consciência de que Jesus Cristo é soberano e seguir a Cristo tinha que ser uma ordem imediata. A terceira interpretação diz que o que Jesus Cristo queria ensinar é que os laços celestiais e espirituais são superiores aos laços familiares aqui na terra. Talvez Jesus Cristo quisesse ensinar todas estas lições, especialmente que o seu chamado era mais importante do que qualquer coisa. É um assunto de relevância para o reino de Deus. Tanto é que ele diz: tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Naquela época, a ocasião exigia uma necessidade ou apresentava uma necessidade urgente. Trabalhadores para a seara. J.C. Ryle diz que nós aprendemos desta resposta do Senhor Jesus Cristo, que nós devemos ser
cuidadosos para não permitirmos que os nossos deveres familiares e obrigações sociais interfiram em nossos deveres cristãos. No sentido de ocupar o nosso tempo. Às vezes a gente deixa que a nossa vida seja ocupada com tantas outras coisas, com compromisso com família, que compromisso social, compromisso com o trabalho, compromisso com o lazer. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz que nós não devemos nos atentar nas coisas que se veem, porque as coisas que se veem são passageiras, mas as coisas que não se veem, elas são eternas, e é nessas que nós temos que focar a nossa atenção e o nosso coração. Nós não podemos permitir que as questões sociais, por exemplo, adiem ou nos impeçam de seguir a Cristo. Irmãos, parece que nós estamos sempre colocando na frente do nosso compromisso cristão outras coisas da nossa vida. Tudo é um empecilho, tudo é uma barreira, tudo é uma dificuldade. A gente se esquece de quem de onde vem o tempo que nós temos, a vida que nós temos, a força que nós temos, o corpo que nós temos. E Jesus Cristo queria mostrar isso. O seu chamado é urgente. Em terceiro lugar, tem um terceiro homem aqui e esse terceiro homem, ele também demonstrou o interesse, mas ele estava indeciso. Versículos 61 e 62, o 61 diz: outro disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Parece que esse homem não tinha convicção. Ele pede um tempo, ele pede para adiar. E aqui vai um questionamento novamente: qual é o problema? Que problema a gente pode enxergar? Era algo justo ele se despedir dos seus familiares. Mas, irmãos, lembra que nós falamos que a resposta de Jesus Cristo para cada homem foi de acordo com o que estava no coração desses homens. Jesus Cristo vê o que nós não vemos. Jesus Cristo sabia o que estava no coração daquele homem. E provavelmente o que Jesus Cristo está dizendo aqui, ou ensinando para aquele homem, é que havia um risco dele voltar para a sua casa e ele desistisse de seguir a Cristo. No contato com sua família, talvez ia ter um encontro emotivo, a despedida ia ser dolorosa e aquele homem iria desistir. E para esse, Jesus Cristo dá a resposta, que está no versículo 62. Ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. O arado aqui, acho que todos conhecem, o arado é um instrumento de lavoura usado para revolver a terra, deixar a terra fofa. Esse arado, na época de Jesus Cristo, era puxado por animais, ainda tem hoje, puxado por animais e guiado pelo lavrador. Se o lavrador tivesse guiando o arado e olhasse para trás, ele ia perder o foco, perder a direção. E o serviço não ia sair bem feito. Trabalhar no arado olhando para trás
resultaria num serviço defeituoso. Aqui parece que Jesus Cristo está ensinando para esses discípulos, para esse discípulo, que ainda há coisa no coração dele que o impede de seguir a Cristo verdadeiramente. Assim como tem, irmãos, pessoas que ficam indecisas, eu digo assim, foi comigo. Eu passei alguns anos, assim Deus iluminou minha mente, meu coração, para saber que de fato Cristo morreu na cruz para pagar os nossos pecados, o meu pecado, mas aquela vida que eu tinha, eu não conseguia me livrar dela. William Hendricks diz que o coração deste homem estava dividido. Esse homem devia deixar de seguir o exemplo de Israel, que está lá em 1 Reis 18, 21, dividido entre dois pensamentos, entre seguir a Deus e seguir a Baal. Esse homem devia seguir os passos de Paulo, conforme está em Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14, uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que adiante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O Senhor não quer ninguém com esse coração dividido. Por isso que ele dá essa resposta para esse homem. E percebam, irmãos, um destaque que eu quero dar aqui. Não há problema nenhum, por exemplo, nos nossos dias, um missionário se despedir dos seus familiares quando ele vai para um campo, para outra cidade, para outro país. Não há problema nenhum. Mas Jesus Cristo sabia o que estava no coração daquele homem. Que o pedido dele demonstrava que ele estava indeciso. Ele não tinha convicção. Este homem tinha que olhar para frente. Nós não podemos servir a Cristo com o coração dividido. Nós não podemos fazer como a mulher de Ló. Vocês sabem do episódio da mulher de Ló. Nós não podemos permitir que o nosso coração seja dividido entre Cristo e as coisas deste mundo. Tem pessoas que vivem numa eterna crise, porque vive com uma saudade imensa da velha vida. Lembra do episódio quando o povo de Deus sai do Egito, está no deserto e a situação complica e alguns lá ficavam dizendo, vou parafrasear, né? Que saudade do Egito. Lá a gente tinha carne, tinha legumes. Ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Nós não podemos ser inconstantes em nossa decisão de servir a Cristo. Como eu falei, todos nós devemos refletir sobre como está o nosso coração com relação ao nosso relacionamento com o Senhor Jesus. O coração do homem continua o mesmo. Calvino disse que o coração do homem é uma fábrica de ídolos, e de fato é. Jesus Cristo sabia o que passava no coração daqueles homens e Ele sabe o que está no nosso coração. Se nós somos sinceros,
Ele sabia daqueles homens, o que passava no coração daqueles homens. O primeiro estava decidido a seguir a Jesus Cristo, mas não calculou o preço disso. O segundo também estava decidido a seguir a Cristo, mas não sabia que isso exigia urgência. E o terceiro também demonstrou interesse, mas estava indeciso. Cada declaração de Jesus Cristo foi de acordo com o que estava no coração daqueles homens. E eu quero aqui, para encerrar, fazer uma aplicação geral. Quero que nós, mais uma vez, possamos refletir sobre como está o nosso coração. Eu sei que nós também temos as nossas desculpas e as nossas justificativas para que a gente não se consagre mais a Deus, não seja mais dedicado. E Jesus Cristo, Ele continua olhando para os nossos corações. Eu fiquei pensando, se eu pudesse ouvir Jesus Cristo, eu dizendo, Senhor, quero te seguir. O que eu ouviria dele hoje? O que você ouviria dele hoje se você, em casa, hoje à noite, fizesse uma oração, Senhor, eu quero te seguir? O que nós ouviríamos de Jesus Cristo? O que nós temos que deixar? O que nós temos que abandonar? O que nós precisamos fazer? O Senhor não quer discípulos com o coração dividido. Tem um autor que disse que a obra de Cristo e a pessoa de Cristo são importantes demais para ter discípulos superficiais. Interessante que não há resposta, não há registro sobre qual foi a decisão desses homens. Mas nós podemos e devemos nos posicionar hoje. Eu quero encerrar esta mensagem com as palavras de J.C. Ryle. Ele diz o seguinte: se desejamos ir ao céu, ainda é necessário que tomemos uma decisão completa, inflexível e de todo o coração. Então nós devemos seguir a Cristo, tendo consciência que há um preço, tendo consciência da urgência, e seguir a Cristo com toda a determinação. Que Deus abençoe nossas vidas, Deus abençoe a vida dos crentes que aqui se congregam, para que possam seguir a Cristo com fidelidade e com determinação no coração. Que Deus em Cristo nos abençoe. Vamos orar. Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra de admoestação, de exortação. Abençoe Teu povo, Senhor, abençoe os Teus servos. Nos ajude, Senhor, a ter esta firme convicção de seguir com fidelidade, com inteireza de coração. Abençoe o Teu povo, Senhor, os Teus servos, para que possam buscar forças em Ti, que Tu dê de Ti, Senhor, de Ti mesmo, a força e o poder que nós necessitamos para permanecermos firmes nos Teus caminhos. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.